Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa playlist, assista, pois é importante assistir na sequência para um bom entendimento do conteúdo. O link vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. Neste vídeo, vamos relatar de uma forma didática as divisões das leis, mas antes disso, vamos entender onde tudo começou. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vemos que Satanás era homicida e mentiroso desde o princípio. Satanás foi o primeiro transgressor da lei do Criador, e deixando claro que as leis já existiam desde lá do céu. E os anjos também têm um livre-arbítrio e estavam sujeitos a transgredir a lei, pois o pecado só é imputado onde existe uma lei. No jardim do Éden, Adão e Eva transgrediram os mandamentos do Criador, como descreve no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 6. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como o Criador, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva foram tentados pela serpente e transgrediram a lei do Criador, pois a cobiça é o 10º mandamento. Observamos que parece um simples mandamento, pois quem nunca cobiçou algo? Porém, cobiçar algo ou alguém que não é seu é pecado, e por esse simples pecado levou toda a humanidade para a morte. E conforme as palavras do nosso Salvador, quem transgride a lei do Criador se torna filho do diabo. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti em tuas gerações, por uma aliança perpétua, para te ser a ti por Criador, e a tua descendência depois de ti. O Criador faz uma aliança com Abraão, mas muitos vão dizer que essa aliança era apenas a circuncisão. Será apenas isso? Em Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5 diz assim: E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Criador relembra a Isaac o pacto, a aliança que fez com seu pai Abraão para guardar os seus mandamentos. Vocês lembram de José do Egito? Se não se lembra, vamos relembrar em Gênesis capítulo 39, o versículo 7 a 9. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o Criador? Observamos que José estava bem ciente dos mandamentos do Criador e que o adultério era pecado. Estes argumentos bíblicos quebram qualquer argumento de dizer que as leis foram dadas apenas no Monte Sinai, como muitos ministérios dizem por aí. Após a morte de José, o faraó seguinte não o conheceu e o povo foi escravizado. E aquela geração começaram a esquecer da lei do Criador e a seguir idolatrias e costumes dos egípcios. Daí,
Após muito sofrimento, o Criador levantou a Moisés para salvar o seu povo das mãos do faraó. Em Gênesis capítulo 15, versículo 26 está escrito: E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Criador, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, e inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nota-se que o Criador, antes do Monte Sinai, relembra o povo os mandamentos, e ali mesmo o Criador os provou, no capítulo seguinte, 16 de Êxodo, com o 4º mandamento, a guarda do sábado. A lei, didaticamente, era dividida em 3 partes: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Vamos iniciar pela lei civil. A lei civil tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado de Israel. Era temporal e vivia em constância mudanças, dependendo da região e momentos em que viviam. Essa lei pode ser considerada como a lei dos nossos dias, na nossa legislação constitucional, civil e penal. Hoje, se roubamos, somos presos, levados a julgamento. Daí seremos absolvidos ou condenados. Assim, existiam diversas leis para a nação de Israel. O exemplo de uma penalidade era de se alguém fosse pego em adultério, com testemunhas, os adúlteros eram apedrejados até a morte. Essa e várias leis foram abolidas na cruz. Agora vamos para a lei cerimonial, também conhecida como lei religiosa. Elas regulavam o ministério no santuário do tabernáculo e depois passou para o templo. Tratavam da vida e dos serviços dos sacerdotes, que realizavam rituais de sacrifícios, circuncisão e festas, que tinham o objetivo de apontar o Messias, o Cordeiro do Criador. Apóstolo Paulo descreve a inutilidade e a fraqueza dessa lei cerimonial, em Hebreus capítulo 7, do versículo 11 ao 19. Se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também a mudança da lei, pois aquele de quem isso se diz é de outra tribo, da qual ninguém se dedicou a servir ao altar, porque é manifesto que o nosso Senhor surgiu da tribo de Judá, de cuja tribo Moisés nada falou no tocante a sacerdotes. E isso é ainda mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, se levanta, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois testificado está: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Visto que, por um lado, fica abolido o mandamento anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou nada, e por outro lado, introduziu-se uma melhor esperança, mediante a qual nós se aproximamos do Criador. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15, está escrito: Quando Cristo veio presente, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, ou seja, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo a eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas das bezerras aspergidas sobre os contaminados santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue do Cristo, o qual, mediante o Espírito do Eterno, ofereceu a si mesmo sem mácula ao Criador, purifica vossas consciências de obras mortas, para que sirvais o Criador vivo. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a redenção das transgressões que havia durante a primeira aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna. A lei cerimonial, que apenas os levitas ministravam, tais rituais como holocaustos, sacrifícios, recebimento de dízimos, entre outros, foram abolidas na cruz. Pois, como já lemos anteriormente, mudando o sacerdote, muda-se as leis. Em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Isso indica, irmãos, que a lei cerimonial chegou ao seu fim com a morte do Messias. E muitos aí fora colocam todas as leis em um balaio só e quando convém. Agora, para finalizarmos, vamos para a lei moral. A lei moral é a declaração da vontade do Criador. Ela foi criada para todos. A lei moral revela a essência do Criador, a natureza boa, santa, justa do Eterno. Essa lei é a única que é eterna, nunca passa. Ela fornece um padrão universal de justiça a ser seguido por todos e em todos os tempos. Em Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 12, Paulo diz assim: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto, sem a lei, o pecado está morto. E eu, em outro tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo deixa bem claro que precisamos da lei para indicar o nosso pecado, e consequentemente nos arrepender e pararmos de pecar. E Paulo faz a menção do 10º mandamento, não cobiçarás, que está entre os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, diz assim: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas o que importa é a observância dos mandamentos do Criador. Apóstolo Paulo é o mais usado pelos ministérios de hoje para derrubar a lei do Criador, especificamente o 4º mandamento, a guarda do sábado. Mas vemos que o mesmo Paulo é o que mais prega a favor da lei moral. Em Tiago capítulo 2, versículo 10 a 11 está escrito: porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu não cometeres adultério, mas mata, está feito transgressor de toda a lei. Notamos outro discípulo do Messias falando dos cumprimentos dos 10 mandamentos. Mesmo que você não adultera, mas mata, você transgride toda a lei. Agora eu pergunto a cada um de vocês: quem transgride o 4º mandamento, que é para lembrarmos do dia de sábado para nos santificar? Será que estamos também transgredindo toda a lei? Antes de responder, lembre-se que este mandamento está entre os 10 mandamentos, e até mesmo o próprio Criador guardou o sábado, o 7º dia, para descansar de suas obras e apreciar o ato de sua criação. Irmãos, não se enganem e não deixem ser enganados. Chega de mentiras. O espírito do anticristo já está neste mundo há milhares de anos, enganando as nações. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 2 e 3, está escrito: nisto conhecemos que amamos os filhos do Criador, quando amamos o Criador e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor do Criador, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e também Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Messias, o Cristo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Criador e a fé no Messias. Vemos que a característica da verdadeira igreja, os fiéis e eleitos, é aqueles que guardam os 10 mandamentos, que têm a fé no nosso Messias, o único Salvador. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 18, está escrito: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, nem um i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O nosso Salvador deixa bem claro que não veio abolir a lei do Criador e sim cumpri-la, até que passem o céu e a terra. Mas, quando o céu e a terra passarão? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, nos responde esta afirmação: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O Cordeiro do Criador deixa bem claro que tudo vai passar apenas após o juízo final e a descida da Nova Jerusalém.
Até no reinado milenar do Messias aqui na terra, os mandamentos vai permanecer. E depois também, mas estaremos em corpos perfeitos. E as suas leis já estarão cravadas em nossas mentes e em nossos corações. Vem com a gente, porque obedecer é melhor que sacrificar.